Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Enquanto você abre aí a tua Bíblia, aproveita, abre o coração, porque eu sei que Deus irá fazer maravilhas entre nós. Na saída, os irmãos puderem nos ajudar. Eu sei que tem sorteio de bolo, mas tem outro te esperando lá fora também, né? Chegar lá fora, tem um bolo que a minha esposa faz, sou suspeito de falar, né? Mas vai ter alguns bolos aí, pouca coisa, mas os irmãos puderem nos ajudar, nos ajude. Nós estávamos morando muito longe, tomamos a decisão de voltar para São Paulo, voltamos alguns dias aí, e agora nós viemos com tudo para cá agora, né? Uma vez, e vamos orar ao Senhor, para ver onde o Senhor irá nos direcionar, para poder estar junto com a igreja, com os irmãos, aquele lugar onde Deus preparar para nós estarmos. Capítulo 37, todos encontrados, diga amém. Amém. Está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele por cima deles, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército em extremo. Amém? Glória a Deus. Ocupe o seu assento, por gentileza. Isso, glória a Deus. Louve, exalte ao nome do Senhor nesta noite. Queridos, escute muito bem nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra, e essa palavra é direcionada ao nosso coração aqui nessa noite. E eu não tenho dúvidas que a palavra de Deus ministrada, ela produz em nossa vida algo que nem eu e nem você espera que aconteça, só pelo poder da sua palavra. Quem dera nessa noite, enquanto eu pregue esta palavra, Deus ele faça com que o galo cante e desperte a nossa consciência a entender o quanto nós necessitamos da sua palavra. Que nessa noite nós sejamos apenas um instrumento para retirar a pedra, e o Senhor chame Lázaro para fora. O meu pedido a Deus é que enquanto nós ministramos aqui, Ele sopre pelo menos a copa da árvore, para entendermos que Deus está operando em nosso meio nessa noite. É necessário entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando eu olho para esse texto bíblico, ele me chama a atenção, porque o contexto dele é meio que dolorido. É algo que Deus já vinha falando há muito tempo. Deus levantou profetas, levantou homens com voz profética, firme e forte, para falar com a sua nação, com o seu povo,
Não porque Deus queria os castigar, não. Era porque Deus tinha algo para realizar em sua vida. E o povo estava se direcionando, tomando caminhos que Deus não queria para eles. Então Deus, por muitas vezes, levanta profetas. E quando Deus levanta profetas, levanta para alertar esse povo, para direcionar, gente, num caminho que eles pudessem entrar e ser bem sucedido naquilo que Deus tinha. Porque uma promessa havia sido feita, a nação havia sido escolhida, mas essa nação não sabe-se porquê. A Bíblia diz que esse povo era obstinado ao pecado. De alguma forma, esse povo ouvia Deus, parecia que ia fazer, e de repente virava as costas de uma hora para outra, por qualquer coisa, e acabava de não engrandecer a Deus da forma que era. Então, Deus levanta profeta, e você sabe muito bem, que um profeta no meio do povo é a voz de Deus falando, né? Um profeta no meio do povo é a voz de Deus falando com o povo, dando direção ao povo, para que ele pudesse tomar uma decisão certa, uma decisão correta. Deus levanta muitos profetas, e entre eles levanta Jeremias. Eu creio que foi um dos que mais profetizaram acerca daquilo que ia acontecer com a sua nação. A Bíblia diz que esse povo, quando foi sido levado cativo, eles escutaram nações dizer: onde está o Deus de Israel? A ponto de Jeremias dar um conselho a eles e dizer: olha, põe a boca no pó, talvez haja esperança, né? Talvez haja esperança. Não foi o próprio Jeremias que disse: olha, busca a Deus, né? Se você buscar ao Senhor, Ele pode mudar a história da tua vida. Se você buscar ao Senhor, ainda dá tempo você clamar, você entrar na presença dEle. E ninguém queria ver naquilo que Deus estava fazendo. Dava a impressão que quando Jeremias profetizava, e é interessante Jeremias profetizar, porque alguns dizem que quando ele terminava de profetizar, não era aquilo que ele queria dizer, e ele ia para o canto das paredes chorar. Por isso o povo chamava ele de profeta chorão. É aquilo que você muitas vezes vai profetizar. Meu amado, escute bem, nem sempre nós vamos pregar aquilo que Deus o que o povo quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar. E às vezes aquilo que Deus quer falar não é o que nós queremos falar, e às vezes nós saímos, e eu como pregador, como pastor que já pastoreei tanto, quando eu pregava uma palavra, às vezes eu chegava em casa, colocava a mão na cabeça, eu falava: mas meu Deus, mas será que era aquilo mesmo que eu tinha que pregar? E de repente eu entendia o propósito, porque não tem palavra jogada no vazio, não. Toda palavra tem direção, toda palavra da vida, se ela é de Deus, a história muda, as coisas mudam. Mas quando se dá ouvido, não é à toa que o próprio Cristo, antes dele falar de qualquer mandamento, ele disse: olha, um novo mandamento vos dou. Quando todo mundo pensou: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo, ele disse: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ele estava tentando trazer o povo para próximo. O que é que ele queria? Que o povo ouvisse a voz de Deus. Quem nessa noite vai continuar ouvindo aquilo que Deus tem falado conosco? Deus falou com a nação, levantou o profeta, e nada aconteceu. Então quando Deus fala, Ele cumpre. Então havia de se cumprir tudo aquilo que Deus havia falado. Agora a Bíblia diz que esse povo foi levado cativo. O povo foi levado cativo, e é interessante porque na primeira leva, um dos meninos que vai é Ezequiel. Só que Ezequiel era um menino que ele faz parte da linhagem araônica, ou seja, Ezequiel, você vai perceber que tem um capítulo de Ezequiel que ele destrincha como ninguém, né? Tudo aquilo que o povo via dentro do templo. Ele conhecia tudo, sabia tudo, porque ele se preparou para ser um sacerdote. Presta bem atenção, Ezequiel, todos nós acreditamos que ele se preparou para ser um sacerdote, porque ele era da linhagem, ele cresceu, ele aprendeu, estava tudo na mão. Agora presta atenção, tudo estava pronto, tudo estava certo, todo mundo acreditava que as coisas iam andar conforme aquilo que eles planejaram. De repente o cativeiro vem. Um menino que se preparou para ser sacerdote deu a impressão que tudo estava acabado, tudo estava terminado, e verdadeiramente acabou o sonho do menino. Sabe aquele negócio que você se frustra às vezes? Eu cansei de ver pessoas que estudaram. Não é que você não pode estudar, estudaram para ser advogado, mas hoje só pastoreia. Estudaram para ser tanta coisa, e de repente Deus pegou ele e levou para a missão, para fazer a obra, porque não era aquilo que Deus queria. O que Deus quer ainda está acima da nossa vontade e do nosso desejo. Ezequiel se preparou para ser sacerdote, mas de repente todo mundo foi levado cativo. Eu fico imaginando esse menino chegar lá no cativeiro, e quando ele chega no ambiente que ele está, que não era dele, ele chega, o menino abatido, triste, angustiado, frustrado. Por quê? Porque o sonho dele acabou. Em tese, tudo aquilo que ele pensou, imaginou, já não funciona mais.
Mas a Bíblia diz que de repente esse moço está à beira do rio e Deus muda algo interessante. Por quê? Porque Deus muda a nossa vida conforme a necessidade da igreja, conforme a necessidade da igreja. Você percebe hoje em dia que nós, antes da pandemia, antes de tanta coisa acontecer, eu falo na Assembleia de Deus ou na igreja no geral no Brasil, se você for numa reunião de obreiros e você chega lá, tem uma multidão de pessoas, quando você olha para trás, você vai perceber que você tem muito pastor que não pastoreia, você tinha muito missionário que nunca fez missão, evangelistas que não sabem nem pregar, nunca nem leram a palavra de Deus direito. Nós estávamos vivendo um ambiente em que pessoas estavam em lugares que muitas vezes não foi Deus que colocou, estava lá apenas por status, e Deus não chama ninguém por status. Deus coloca você conforme a necessidade. Eu sou do tipo de pessoas, eu não sei se você acredita nisso, eu não acredito que Deus derrame o óleo na cabeça de ninguém de graça. Se Deus você chamou para pastorear, é para você pastorear. Se é para fazer missão, é para fazer missão. Se é para ficar no presbitério, é presbitério. Se é para cuidar da igreja, você vai fazer. Deus não derrama óleo na cabeça de ninguém de graça. Qual era a necessidade da nação? Se tivesse na sua terra, o sacerdote era útil, mas fora da terra, lá não tinha templo para ele ministrar, não tinha como ele usar o ofício de sacerdote lá fora, em uma terra estranha. O que é que Deus faz? Muda o ministério, vou colocar isso entre aspas, né? Muda o ministério de Ezequiel, de sacerdote para profeta. Olha que coisa interessante, ele pensava em representar o povo diante de Deus. Isso não é uma queda espiritual, isso não é uma humilhação, pegar, colocar embaixo, não. Agora ele deixa de representar o povo diante de Deus, e agora ele vai representar Deus diante do povo. Você não entendeu nada, Deus tem algo maior para a tua vida. Isso que está acontecendo aí é porque Deus está despertando a igreja para alguma coisa. Deus pega Ezequiel, que parecia que estava tudo terminado, agora Ezequiel, você não pode fazer o ofício de sacerdote aqui, mas nesta noite Deus está dizendo, tem coisas que você não conseguia fazer, mas Deus pega Ezequiel lá no cativeiro e diz, olha, agora eu vou fazer de você um profeta, agora você vai mudar o ministério, tem algo diferente para você. Tem muita gente que pensava que não sabia pregar, mas vai pregar. Vai. Tem pessoas que não acreditam, que não sabem nem louvar, não tem nem voz, mas nessa noite Deus está dizendo, eu vou levantar muita gente diferente. Ai, a séria. Você vai se surpreender, porque Deus, levanta a tua mão direita para o céu, por gentileza. Vou profetizar, vou colocar algo que Deus colocou no meu coração aqui. Deus vai levantar homens com rosto de menino, mas segundo o seu coração. Quantos acreditam assim? Muitas pessoas não dão nada por você, não enxergam nada em você, mas no meio do cativeiro Deus enxerga em você um profeta, um servo de Deus, alguém que Ele conta para a sua obra. Quantos acreditam nesta noite? Qual é o maior problema? É que Deus pega Ezequiel agora e vai dar experiências que ele nunca teve. Por quê? Deus pega Ezequiel, e você vai perceber que no capítulo 2, Ezequiel estava tão abatido na terra que ele estava, que a Bíblia diz que Deus vai falar com ele e diz assim, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Ezequiel se levanta? Não. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor entra nele e o põe de pé. O que é que eu entendo aqui? Não há avivamento sem presença de Deus. Ninguém se levanta sem a presença do Espírito Santo colocando ele de pé. Ninguém se levanta sozinho, aleluia. A igreja, ela tem um domínio, alguém domina, alguém faz, alguém age, e esse Espírito é quem nos coloca de pé, aleluia. Mesmo no meio do cativeiro, Ezequiel foi colocado de pé pelo Espírito de Deus. Estando de pé, presta atenção, estando Ezequiel de pé, agora ele pode profetizar, pode fazer algo diferente. Deus primeiro coloca de pé, depois ele faz você profetizar. Por quê? Porque é muito difícil você falar sobre oração quando você faz 200 anos que você não ora, não é? É lógico, você vai orar. Tem pessoas que falam de avivamento, mas nunca foi avivado na vida. Outros vai falar de dízimo, mas nunca dizimaram, aí não dá certo. Mas quando Deus pega Ezequiel e põe de pé, diz, agora você pode profetizar, porque primeiro eu falei com você, primeiro coloquei você de pé. Ou você não percebeu que o capítulo 3 de Abacuque, ele disse assim, ouvi a
tua palavra e temi. Ele falou o quê? Para o povo dele. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Primeiro começou com quem? Com Abacuque. Depois ele disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Perceba que meio é um negócio difícil de se entender, né? Meio é meio. Aqui você tem a oportunidade de avançar ou de recuar. Por que você precisa de um avivamento no meio? Porque é nesse meio que dá vontade de parar. Quando você está no meio, fala: não, vou desistir, a oportunidade, avançar ou recuar. Aí o Espírito do Senhor vem e levanta e fala assim: avança, porque o alvo é lá na frente. Tem que começar por alguém, meu amado, aleluia. E esse alguém é você. Deus conta com você. É com você que pensa em desistir, que pensa em parar, pensa em abrir mão da igreja. Deus disse: não, você não vai desistir não, porque eu conto é com você. Eu chamei, foi você, é você que eu escolhi, é de você que eu vou fazer. Aí Deus pega Ezequiel, levanta, e agora Deus vai usar a vida de Ezequiel. Qual é o maior problema de um profeta? É que nós temos uma palavra aqui, que eu acredito que ninguém quer estar nesse ambiente. Deus pega o profeta, seja em visão, e ele leva o profeta para o meio de um vale. Qual é o maior problema dos crentes? É que ninguém quer estar no vale. Quem quer estar no vale? Só a palavra vale dá medo, já fica desesperado. Aí Deus pega um profeta e coloca no meio de um vale. Só que a Bíblia diz que Deus leva ele lá no meio. Esse profeta fica parado. Leia aí que você vai entender. A Bíblia diz que Deus coloca ele lá e faz com que ele ande nesse vale. O que um vale faz de nossa vida? Nos para ou nos faz andar? O que uma situação difícil faz? Você percebeu que às vezes você está tranquilo, quando vem uma luta, a primeira coisa que você faz é orar? Por quê? Porque a luta, a tribulação, a dificuldade tem que te fazer andar. Deus pega, coloca você no meio do vale, mas no vale você não fica parado, você vai andar. Você não entendeu nada. Deus está dizendo que a luta que você está vivendo, que você está passando, primeira coisa que Ele vai fazer é fazer você andar no meio dessa dificuldade. Você não vai ficar parado. Deus vai fazer você prosperar, Deus vai fazer você crescer, Ele vai fazer você se levantar, fazer algo muito maior daquilo que Ele quer fazer na tua vida. Deus pega, coloca ele no meio do vale, ele começa a caminhar, e a Bíblia diz que a cena que ele vê, a impressão que nós temos, é uma cena de filmes de terror. Imagina só você caminhar no meio de ossos, de pessoas mortas. Se eu e você hoje parar para pensar, nós estamos vivendo um ambiente hoje, em que o assunto que está em pauta no mundo inteiro, quando você liga uma TV, é morte. Morreu. Parece quando Josué, ele vai assumir o lugar de Moisés, acredita-se que ficava mais de 30 dias falando no arraial, dizendo: olha, Moisés morreu. Quem que vai aguentar assumir uma posição de um moço que o que foi pregado no ambiente era só morte? Quem quer estar no lugar de morte? Ninguém. Mas Deus pega um vivo e coloca no meio de um vale onde há pessoas que estão mortas. Para quê? Para quê? Tem pessoas que gostam do seguinte: não, eu vou lá numa vigília assim, e é bom, porque lá tem muita gente, todo mundo está aceso, todo mundo quer. Você já parou para entrar num lugar que você chega e só está você, dá a impressão que você está vivo, e você olha em volta, você fala: não dá não, dá para cultuar ali não dá para ficar ali não dá para entrar ali não. Você fala: não, eu vou parar. E Deus diz: não, mas eu peguei um vivo. Orabaço e enéria. Aleluia. Quantos estão vivos nessa noite? Deixa eu ouvir. Orabaço, rebaia. Deus pega vivo e coloca no meio de mortos. E detalhe, pessoas sem perspectiva de vida. Não é ossos secos, é ossos sequíssimos. Estão mortos.
Aí Deus pega, coloca no meio. E Ezequiel não entendeu nada. Aí Deus faz uma pergunta: Ezequiel, ô filho do homem, poderão viver esses ossos? Sabe que Deus estava tentando despertar a fé de Ezequiel de alguma forma. Por que nós fazemos campanha? Não é porque na campanha Deus vai operar um monte de milagre, não. É porque às vezes é para tentar despertar a fé do crente que está abatido. Mexer com ele. Creia, acredite, se levanta. Por que o pregador às vezes fica, levanta a mão, glorifica, engrandece a Deus? Porque está tentando despertar a tua fé. Não é que você é um robô, não. É porque quem está pregando, quem está adorando, quer adorar junto, aleluia, quer glorificar junto, quer que você participe da bênção. Só que Ezequiel estava sozinho. Aí Deus diz: poderão viver esses ossos? Aí ele transfere a responsabilidade e diz: tu sabes. Não foi essa a pergunta que Deus fez. Deus perguntou se viveriam, se poderiam viver. Ele disse: tu sabes. Eu disse: não, o segredo está com você. Como diz o pentecostal, o mistério está com você. É você que desperta o milagre. Ou você nunca leu nos evangelhos? Presta atenção. Uma mulher vai, toca na orla das vestes de Jesus. Quando Jesus fala com ela, no final Jesus diz o quê? Vai em paz. Qual é o término dessa frase? Vai em paz, a tua fé. Jesus disse: foi eu que fiz? Foi? Jesus disse: a tua fé te salvou. O cego, Yeshua ben Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Ele: o que queres que eu te faça? Eu preciso ver. Tá bom, tenha vista. Vai em paz, a tua fé. Você não entendeu nada. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, eu posso fazer, eu posso operar, eu posso levantar, eu posso restaurar, eu posso abrir porta, eu posso curar, eu posso trazer um avivamento, eu posso batizar. Rábia, casto rébia. Ei, mas depende de você. Oh, aleluia, bendito, eu estou sentindo a presença do Senhor. O Senhor está dizendo: ei, a culpa do que está acontecendo em tudo não é minha. Eu sou Deus, continuo sendo Deus, mas você precisa despertar. Deus nesta noite está dizendo: o Brasil pode reviver, as nações podem reviver. Alguém pode voltar aqui para a igreja amanhã ou depois? Pode. Deus pode restaurar a tua família. Aí você diz: não, Senhor que sabe. Não, Senhor, Ele está dizendo: o poder da palavra está na tua boca. Tu sabes? Não. Devaste o homo a faite. Perovia saui revia mauat saitele abavasia. Delove o et se reve miota faia. Deduk saiu devla, reboboboia céu e dácia. Oh glória, levanta a tua mão. Deus vai dar línguas estranhas. Deus vai te restaurar, vai te levantar. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Deixa Deus derramar esse poder sobre a tua vida. Esta noite é uma noite de despertamento. O Senhor quer levantar você. Quem sabe essa igreja será o pivô do avivamento. Quem leve a sebe a cama para subir e reve a faia. Não, meu filho, profetiza. Eu preciso de alguém para começar, e esse alguém é você. Profetiza, filho do homem. Eu vou dar estratégia para você. Profetiza. Mas o que eu vou fazer? Não, fala aos ossos. Irmão, que segredo tremendo tem aqui. Profetiza aos ossos e diga para eles assim: ossos secos, ouve a voz do Senhor. Meu amado, não é loucura isso aqui? Imagine só, quem aqui, no seu entendimento, acredita que ossos têm ouvidos? Deixa eu me trazer algo para você aqui.
disse: profetiza aos ossos e diga: ouve a voz do Senhor. Qual é o segredo? Primeiro, é a palavra. Segundo, ouvir. Não adianta pregar para quem não ouve. Não adianta eu subir monte, descer monte, passar 30 dias orando. Não adianta você fazer tanto de campanha se você não quiser ouvir. Ouve. Aí eu parei para imaginar, falei: meu Deus, mas ouvir, osso não tem ouvido. Aí eu comecei lendo, e eu descobri que o menor osso que existe está onde? Menor. Qual é o segredo? Deus nunca começa um avivamento pelo maior. Era para você ter dado glória, perdeu a oportunidade. Deus não começa avivamento pelo grande. Deus pega um pequeno que parece que nem ouve direito, nem é visto no meio dos ossos, dá a impressão que está todo mundo morto. Aí ele resolve ouvir. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve. Ouve. Eu lembro-me quando a gente não era crente, eu era meio atribulado, irmãos. Aí eu chegava em casa de madrugada, a minha mãe chegava do monte que estava orando. E a minha mãe era da Deus Amor, orava muito pelo Vânio, pelo Edivânio, olhava para um monte de gente, que é o irmão da... Olha, às vezes eu olhava assim, eu falava: não tem jeito não. Não tem jeito. A minha mãe orava, eu falava... Aí teve um dia que eu cheguei em casa, estava tendo um culto pentecostal. Irmãos, juntavam uma senhorinha da Deus e Amor na laje de casa, quando eu morava no Promissão. Aquela senhora começava a bater o pé, parecia que a laje ia cair. Aí teve um dia que eu subi, eu falei: vou ver que negócio é isso. Aí é palhaçada. Eu subi. Aí quando eu cheguei em cima da laje, cruzei os braços, as irmãs estavam tudo sapateando. E eu olhei, mas me desfiz mesmo, né? Eu falei: pra que isso, né? Tem um monte de crente dentro da igreja, que quando você sente a presença de Deus, ele ainda olha para você e diz: para quem? Deus não precisa disso. Não tem? Irmão, cada um tem a sua experiência. Se você não quer, deixa quem quer. Se você não quer glorificar, deixa quem glorifica. Se você não quer sentir a presença de Deus, não tem problema. Se você é desse jeito, não tem problema, mas adora a Deus do teu jeito. De uma pessoa não crente, tudo bem, mas um crente... Eu cheguei lá, nunca tinha aceitado Jesus. Eu falei: isso aqui, né? Não pode ser Deus, uma coisa dessa. Quando eu acabei de pensar, meu amado, uma senhorinha que estava lá no canto bateu o pé no chão e veio marchando para o meu lado. Eu fiquei olhando assim. Falei: rapaz, ela está vindo para o meu lado. E ela veio marchando. Mas apontou o dedo para mim. Disse assim: não duvide daquele que está falando aqui hoje. Para você saber que é Deus, as portas se fecharão. Irmão, eu estava trabalhando numa empresa multinacional, fazia lanterna para carro de Fórmula 1. Eu estava ganhando dinheiro, que eu não sabia o que fazer com o dinheiro, Hildo. Falei: que conversa, esses crentes não tem o que fazer. Meu amado, aí cheguei na empresa para trabalhar, aí todo ajeitado, e tinha um negócio de Honda que fazia. E eu peguei o carro, sem carta, sem nada, mas eu dirigia dentro da empresa, era grande, tinha que dar uma volta. Aí eu peguei, estou bem tranquilo, com Voyage, assim que saiu aqueles Voyage quadrado novo, estou bem empolgadinho. Quando eu virei a curva, eu acelerei um pouco a mais, dei de frente com uma caçamba. Pá! Irmão, acabou com o carro dentro da empresa, num espaço pequeno. O carro deu perca total. Eu nunca vi aquilo ali, parece que foi o anjo que fez assim. Eu desci do carro com a perna machucada. Quando eu olhei para o carro, eu falei: não pode ser. Como que eu bati o carro desse jeito aqui dentro? Não existe isso aí. Aí o moço me chamou e disse: ó, infelizmente a gente pegou esse carro, saiu aí, alguém vai ter que assumir a responsabilidade. Aí eu, né, que eu peguei o carro para ir fazer a ronda, então vai ser eu mesmo. Para todos não serem mandados embora, aí o dono chegou e disse: ó, tudo aquilo que você tem para receber é para pagar um carro novo. Ou seja, você vai embora sem um centavo no bolso, e as portas, infelizmente para você aqui na empresa, estão fechadas. Quando o moço disse isso, eu disse: infeliz daquela irmã
que falou isso contra mim. Quando eu cheguei em casa nervoso, minha mãe disse: não, meu filho, você não sabe, é porque você não ouviu a voz de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não foge do ministério que Deus tem para você, não. Eu já pensei em parar umas 200 vezes, já pensei em desistir umas 500, né? Aí Deus sempre fala: não, você vai, você vai, você vai. Aí Deus está dizendo: Ezequiel, se acredita que esses ossos podem viver? Aí a gente vai lançando responsabilidade de um lado, lança do outro. Eu disse: olha, essa igreja não dá, ali também não serve, aquele lado também eu não vou. Aí o Senhor está dizendo: pera um pouquinho, mas o meu negócio é com você. O chamado para onde você vai, Ele te acompanha. Se você chegar na esquerda, o chamado está com você. Se você chegar na direita, também está. A presença de Deus está na tua vida, não é igreja, é lápia séria, é com você. Levanta a tua mão direita para o céu. Deus está dizendo: assume a tua responsabilidade, porque eu vou te levar para o vale para você levantar muita gente. Profetiza, Ezequiel. Levanta a sua mão direita para o céu, porque a impressão que eu tenho é que eu já escuto um ruído no meio da igreja. Eu já escuto um ruído neste Brasil. A impressão que está nos dando é que esse ruído está acontecendo. E cadê aqueles pequenos que estão ouvindo a voz de Deus nessa noite? É você, é você, é você que Deus quer. Deixa soprar, deixa o ruído. Qual é o segredo de tudo isso? E a Bíblia diz assim: olha Ezequiel testificando: enquanto eu profetizava, houve um reboliço. Palavra que não confronta não é palavra de Deus. Tem que ter ruído, tem que ter um reboliço. Eu fico imaginando quando o reboliço começa, o ruído começa. E qual era o ruído? Era barulho de ossos, irmão. Quem quer ouvir barulho de osso? Ninguém. Quem quer ouvir o negócio? Não, ninguém quer. Mas a Bíblia diz que começa a haver um ruído. E qual era o objetivo desse ruído? Qual é o objetivo desse reboliço? Colocar tudo no devido lugar. Só conseguimos colocar tudo no lugar através da palavra. É por isso que Deus está trocando muita gente no Brasil. Pega um daqui, tira outro dali, leva outro para lá, leva outro não sei da onde. Aí quando você chega, aí o povo: mas o que acontece? Olha, eu não sei, mas olha, o moço ali prega demais. É Deus está dizendo: eu conto com você, aleluia. É Deus está dizendo: eu vou te usar na palavra. É você mesmo que vai profetizar no vale. Quando você chegar lá na tua família, na tua casa, profetiza. Ezequiel, profetiza. Faz alguma coisa, se levanta. Faz alguma coisa lá onde você entra, porque vai haver avivamento através de você. Você será o instrumento de avivamento. Enquanto eu profetizava, houve barulho. Aleluia. Tudo começa a se ajeitar. É osso procurando o seu osso. Osso procurando o seu osso. E sabe o que me chama a atenção? É quando todos se reúnem, se levantam, se colocam de pé, tomam um posicionamento. Mas a Bíblia diz, para nós adiantarmos aqui, que um exército se colocou de pé, porém não havia neles espírito. Primeiro, a nossa atitude de nos levantar, mesmo que você não enxergue nada, quando você estiver de pé, Deus não fala com ninguém que está sentado. Deus não anda falando com ninguém que está acomodado. É por isso que ele disse a Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé. Ele não disse: olha, eu vou, não, põe-te de pé e eu falarei contigo. É quando você não pode, eu disse: agora eu vou te levantar, porque a promessa é minha, quem vai fazer sou eu. Se coloca de pé, porque eu vou fazer. Porém,
o povo estava de pé, mas não havia neles espírito. Há um grande pregador na Inglaterra que um dia ele citou uma frase e eu entendi o que ele disse. Ele disse o seguinte: por que a igreja brasileira, fizeram a pergunta para ele, ainda não experimentou um grande avivamento? Ele disse: é simples, é porque a igreja se acostumou sem a presença do Espírito Santo de Deus. E é verdade, nós chegamos aqui, a liturgia é linda, cantamos 2 hinos da harpa, alguém faz uma leitura devocional, acaba, as irmãs cantam, os jovens cantam e vai cantando, canta, alguém vai lá, traz uma palavra, a gente vai embora para casa que parece que não aconteceu. Nos acostumamos com isso. Mas você percebeu que tem culto que parece que Deus resolve entrar na casa? Eu já fui em culto que o culto era 11 horas da noite e ele não acabava, e as pessoas não conseguiam levantar da cadeira. Ninguém tinha forças para levantar da cadeira. 11h30 da noite nós entendemos um propósito. Entrou um moço que estava afastado dentro da igreja e aceitou Jesus. Depois que ele aceitou Jesus, todo mundo conseguiu sair. Impressionante. Deus tem os seus propósitos. Aleluia. Você percebeu que nós estamos tão mal acostumados assim no ambiente que nós estamos vivendo, que quando Deus batiza com o Espírito Santo, a gente conta a bênção? Não é triste isso? Batismo com o Espírito Santo deveria ser uma coisa normal na igreja. A manifestação da glória de Deus deveria ser uma coisa normal na igreja. Para nós é novidade. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: não há nenhuma novidade. Eu ainda estou na igreja. E nessa noite nós vamos fazer um convite, como Ezequiel fez. O exército está de pé. Aleluia. Aí você vai ter que convidar o Espírito. Aleluia. Nesta noite convida o Espírito para entrar lá na tua casa, no teu trabalho, na vida do teu esposo. Você não convidou ainda. Dá um grito nesta noite, diga: vem Espírito, vem. Vem, porque exército de pé sem a tua presença não significa nada. Vem. Enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. A carne começa a crescer, nervos. Todo mundo sabe que isso faz parte da estrutura. O que é que Deus quer com tudo isso? Dar estrutura para o seu povo e levantar, porque a promessa ainda está de pé. Quantos creem nessa palavra? Eu não posso ir mais adiante, tive que pular muita coisa aqui, mas eu sei de uma coisa: Deus tem algo diferente para a sua igreja. E você faz parte desse projeto aqui nessa noite. Eu posso? Por gentileza, se coloque em pé. Eu tenho 5 minutinhos ali. Se coloque de pé. Feche os teus olhos, feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Eu estou sentindo Deus aqui, a presença do Senhor é real. Orabacala sube de Candaraia, céu e Daravácia. Está na hora de você se levantar mais uma vez. É o momento de Deus para a sua vida. É o momento da igreja. A igreja precisa ser igreja. Vamos tirar a pedra. Fecha os teus olhos aí. Sabe aquela pessoa que você não imagina que ela se levante mais? Sabe aquele momento que você nem acredita que Deus possa fazer mais alguma coisa? Sabe aquela hora? Sabe aquele momento que você fala não? Quantas vezes você louvou, quantas vezes você falou, e hoje você está abatido. Antes de eu orar, com a igreja já orando, a igreja orando,
Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. E a minha pergunta é direcionada a você que se afastou dos caminhos do Senhor, se entristeceu por algum motivo, se abateu, destruiu a tua vida, você não vê mais solução, mas o Senhor está dizendo: ouve, escuta a minha voz. Não é de graça que o escritor aos Hebreus disse: olha, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E eu quero perguntar nessa noite se existe alguém que está entre nós, que está afastado, ou que não aceitou a Cristo como Salvador ainda, e que nessa noite quer tomar essa decisão de voltar para o Senhor. Levante a sua mão, toma um posicionamento, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para Jesus nessa noite? Irmão, a igreja orando, por gentileza, ora aí. Enquanto nós oramos, as cadeias são lançadas por terra. Cadê você? Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão de voltar para o Senhor? Quer aceitar a Cristo como Salvador nessa noite? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Jesus te chama. Tem alguém? Cadê você? Jesus te chama. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Ainda dá tempo. Eu quero que você ore agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer um desafio com você aqui hoje, nesse minuto que eu tenho. Um dia eu fiz isso lá no Jardim Piraporinha, onde eu aceitei a Cristo. Todos que ali tomaram um posicionamento diante de Deus. Eu não vejo um que não seja um presbítero, um evangelista e um pastor. E alguns missionários que não estão mais aqui no Brasil. E eu disse para eles da seguinte forma: você que quer ser esse referencial para Deus usar de uma forma diferente, que Ele abrir a tua mente, colocar suas palavras. Eu quero fazer um convite a você a sair do seu lugar. Só se você quiser. Deus não força você a nada, mas Ele quer fazer de você um instrumento. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Mas já sai orando, porque o pregador não consegue fazer nada. Pregador não faz isso, pastor não faz isso. E quando eu olho pessoas e encontro alguns quando eu vou pregar que são pastores, eu fico olhando ele falar assim para mim assim: eu nunca imaginei, minha esposa é testemunha, eu fui pregar num lugar agora, quinta-feira, dentro de uma empresa. Deus arrumou uma glória tremenda. E uma mulher que estava lá foi uma das pessoas que eu ministrei na igreja que eu estava. E ela nunca acreditou ter um chamado. Ela limpava os bancos da igreja e ainda era humilhada. Hoje, se você vê ela pregando, você não acredita. Porque a capacidade não é nossa, é de Deus. É Deus que faz, é tudo emprestado. Feche teus olhos aí. Convida o Espírito. Aleluia. Feche os teus olhos, ora, ora, ora. Diga: Senhor, eu não estou satisfeito onde eu estou. Não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor tem algo a mais. O Senhor tem algo a fazer na minha vida de uma forma especial. E eu creio. Debarga sub de réria. Isso, comece a orar agora. Comece a orar agora.
Começa, peça a Deus, fala: Senhor, vem, Senhor, eu preciso. O Senhor vai usar minhas mãos, o Senhor vai usar minha boca, o Senhor vai usar os meus lábios para pregar a sua palavra. Entra na presença de Deus agora e fala: Senhor, eu estou aqui porque eu necessito ser usado pelo Senhor. Ah, Senhor Deus, eu te glorifico mais uma vez. Eu exalto o teu nome porque tu és o Senhor da igreja e não há outro Senhor além de ti. Senhor, a tua igreja está aqui diante de ti, Senhor. Teus filhos deram passos diante do Senhor, e eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor pode fazer algo muito maior na vida dos teus filhos, ó Deus. Ah, Espírito Santo, vem, sacode, Senhor, o vale, mexe, faz com que aquele que já não acredita se levante, faça com que aquele que já não falava em língua estranha fale mais uma vez, e aqueles que não falam sejam batizados nesta noite. Espírito Santo de Deus, vem tocando agora, lança por terra toda barreira, todo pensamento contrário, tudo aquilo que não provém de ti. Ah, Espírito de Deus, toca nessa igreja, toca, Senhor, toca, levanta um povo na tua presença. Ah, Deus, enquanto eu estou aqui orando nesta hora, visita esta família, levanta este homem, levanta esse jovem que está nas drogas, no álcool, na prostituição. Usa, Senhor, a vida dos teus servos, ó Pai. Eu profetizo nesta noite, que é o teu momento, Senhor, na igreja. O Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quantos, Senhor, estão desprezados? Levanta um José, Senhor. Honra no meio dos irmãos como o Senhor fez com Davi. Abre os olhos como o Senhor fez com Paulo. Desperta crianças, adolescentes como o Senhor fez com Samuel. Escolhe pessoas do ventre como o Senhor fez com Jeremias. Rabacalabara séria. Que nessa noite o Senhor grite: me segue. Tem que beber do que vassuere a babaraçou e rebe a daragai. Deixa o Senhor te tocar nesta noite. Deixa o Senhor te tocar. Olha para quem está perto de você e diga para ele: nunca mais a tua vida será a mesma. Te prepara, porque o teu ministério vai fluir. Te prepara, que aquilo que está barrando você já caiu por terra. Deus está te levantando nesta noite para te usar de uma forma especial. Você não percebeu ainda, mas o Espírito do Senhor está na casa, está te levantando, Ezequiel. Rebabara sub de camandara sub de rebadagarabagara. Levante a sua mão, receba a presença de Deus na tua vida nesta noite. Receba a presença de Deus na tua vida nesta noite. Erga tu céu e da canjovesse. Ei, de camambara sudeia sai o reveu como anagas. Ei, canto de calababara sude que me de que alabaraço. Rebe a folha na cama o erreci ao boca mandaraçai.
Deus está te restaurando. Aleluia. Quantos creem na mudança nessa noite? Deus está começando por você. Pode esperar. Nunca mais será a mesma coisa. Você vai começar a enxergar o que você não enxergava. Você vai começar a entender o que você não entendia. Você vai começar a compreender coisas que você nunca compreendeu. Deus está abrindo a tua mente, o teu entendimento. E tem muita gente que vai ficar para trás, porque é você que Deus escolheu. Crê nisso? Tome posse daquilo que eu disse aqui nessa noite. Daqui a não muito tempo, você vai contar aqui nesse altar e vai dizer: jamais eu imaginaria que eu estaria pregando. Jamais. Nunca imaginei que Deus pudesse me usar nos dons espirituais. Então se prepara. Se prepara, porque Deus vai revelar coisas profundas para você. Vai te levar no vale às vezes, mas quem está morto se levanta. Crê nisso, diga glória a Deus. Volte para o seu lugar adorando ao nome do Senhor nessa noite. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando ao nome do Senhor nessa noite. Amém. Orabaia sebe camandovio e rebia sai canto. Oh glória. Deus abençoe a vida da igreja. Estou passando o microfone, já até ultrapassei o tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Feche os teus olhos. Eu quero encerrar com esta palavra. Há um tempo de colheita para essa igreja. Aleluia. Porque eu vi uma árvore com muito fruto maduro. Há tempo de colheita. Muitos milagres vão acontecer. O Senhor me disse que o pródigo vai voltar. Vai haver muita salvação. Vai haver muita mudança. Aleluia. E você não vai entender, mas é Deus colocando de pé o exército. Amém? Diga glória a Deus. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Amém. Graças a Deus pela boa palavra que ouvimos nessa noite. Deus abençoe, pastor Fábio, seu ministério, sua casa. Irmãos, ajude.